Seja bem-vindo e bem-vinda aos Eleitos, programa semanal do Porto Canal, onde analisamos os temas políticos que marcaram a semana, nacionais e internacionais. Hoje vamos olhar para as eleições nos Estados Unidos, que marcaram a última semana política com a eleição de Donald Trump. São para isso nossos convidados Rosário Gamboa, deputada do Partido Socialista, e também Rui Afonso, deputado do Chega. Aos dois, muito obrigado pela presença nesta edição dos Eleitos. Gostaria também de ouvir nesta introdução o Rui Afonso. Partilha desta visão pessimista de Rosário Gamboa, ou espera que Donald Trump possa ficar na história por bons motivos? Bom, antes de mais, cumprimento o João, cumprimento a Rosário, obrigado pelo convite. Sim, foi uma vitória retumbante. Acima de tudo e antes de tudo, temos que pensar aqui que existem dois aspectos, para mim, enfim, duas grandes lições a tirar. A primeira grande lição é que as empresas de sondagens retumbaram numa verdadeira, enfim, uma verdadeira derrota em termos de perspectivas, de projeções. E a segunda foram os comentadores políticos que, arrastados pelas empresas de sondagens, enfim, foram completamente ao lado, acertaram completamente ao lado daquilo que seria expectável. Portanto, Donald Trump ganhou, quer no colégio eleitoral, quer na Câmara Alta do Congresso, portanto, no Senado, quer na Câmara dos Representantes, que lhe dará, digamos, uns suprapoderes ou todos os poderes realmente para fazer as mudanças que entender, quer a nível político, quer a nível económico, quer a nível social. Enfim, nós não temos muita visão e a vitória de Donald Trump acho que é uma lição para o mundo, no sentido de perceber o quanto os democratas estavam-se a afastar do seu eleitorado. O quanto os democratas apostaram, em vez de estar preocupados, enfim, com as verdadeiras razões de preocupação do eleitorado, estiveram preocupados com outras questões, enfim, com as falsas guerras culturais, com as questões ambientais. Porque para nós as questões ambientais acabam por ser quase uma hipocrisia, quer dizer, não faz sentido nós estarmos preocupados com razões ambientais quando compramos painéis solares precisamente aos países mais poluídos do mundo. Estamos a falar de painéis solares, estamos a falar de outro equipamento, enfim, de energias renováveis e que muitas vezes são fabricados exatamente na China e na Índia, que são dois dos países mais poluídos do mundo. Mas tirando essa parte, aquilo que é importante nós também retirarmos é que efetivamente, quer do ponto de vista internacional, obviamente, e para a Europa não será um bom indício, porque Donald Trump tem, enfim, um slogan muito dele que é America First, América primeiro, ou seja, é tal política isolacionista que a Rosário falou há pouco, ou seja, é uma política muito protecionista do país e muito pouco virada para a visão europeia. A questão das taxas alfandegárias, que era uma situação que Donald Trump já tinha aplicado, creio eu, em 2017, penso eu, se estou em erro, no aço 25% e 10% do alumínio, e que vai voltar outra vez a aplicar agora no novo mandato entre 10% e 20%, 60% para a China, para as importações vindas da China. E, portanto, digamos, esta guerra comercial que vai encetar com a Europa, quer com a China, enfim, não se avizinham, digamos, tempos bons para a Europa. Contudo, acho que é importante também a Europa tem que crescer. A Europa não pode depender totalmente dos Estados Unidos, em matéria, por exemplo, falamos em matéria militar, enfim, conforme disse Durão Barroso há uns dias atrás, a Europa tem que sair da adolescência e tem que se autonomizar, quer militarmente, quer economicamente. Acho que vai ocorrer um esvaziamento da NATO, sinceramente, com Donald Trump, ou então tem que haver uma política, enfim, mais preponderante relativamente a decisões como, falo, por exemplo, a questão da Ucrânia. Eu acho que aí os países europeus, enfim, têm que, no fundo, ceder um pouco às vontades de Donald Trump e, enfim, no fundo, acompanhar a América numa possível resolução da guerra da Ucrânia. Nos últimos dias, já depois destas eleições, o atual presidente Joe Biden, ou tem surgido a informação que o atual presidente Joe Biden tem intensificado também aquilo que poderá ser o apoio ainda, enquanto presidente, à Ucrânia, com o receio de que, quando Donald Trump chegar, esse apoio possa, de certa forma, terminar. Se Donald Trump decidir mesmo retirar o apoio militar que, neste momento, os Estados Unidos estão a fornecer à Ucrânia, isso será um problema para a Europa e para a União Europeia? Eu penso que sim. Eu penso que a Ucrânia é a nossa frente de guerra face à Rússia e face ao avanço da Rússia. Agora, eu acredito piamente e, enfim, apesar de ter havido perda de, já se fala, mais de 1 milhão de vidas na guerra da Ucrânia, eu acredito que
digamos, a guerra da Ucrânia vai se resolver à mesa das negociações, portanto não se vai resolver porque há duas formas de resolver. Mas em 24 horas, como Donald Trump chegou a dizer... Não, o candidato Donald Trump dizia. Eu acho que o presidente Donald Trump, obviamente, não vai conseguir resolver um conflito desta dimensão em 24 horas e possivelmente também não vai ser resolvido em 24 dias. Mas acredito que a solução passará realmente pela cedência de território ucraniano à Rússia e a retirada da Ucrânia da região de Kursk, da região russa de Kursk. Portanto, que invadiu no mês passado, em agosto deste ano. E, portanto, acho que realmente vai haver uma cordilheira, estamos a falar de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que se junta já à Crimeia, que foi invadida em 2014, e, digamos, essa cordilheira vai ser, digamos, penso que passará pela cedência dessa cordilheira realmente aos russos e depois através da criação de uma zona desmilitarizada, realmente pós essa cordilheira, que vai dividir, digamos, essa cordilheira e o território da Ucrânia. Penso que passará sempre por aí. Aliás, Trump foi sempre contra a guerra da Ucrânia e, enfim, foi sempre a favor que realmente houvesse a cedência de territórios a leste da Ucrânia, digamos, à Rússia. E, portanto, eu acho que isso vai, a guerra... Posso estar equivocado, enfim, mas passará sempre por haver essa negociação de territórios. Agora, a ver, vamos o que é que vai ser decidido no futuro, mas acredito que passará sempre por aí. Rui Afonso, numa altura em que também em Portugal e na União Europeia temos debatido muito a questão da imigração, aquilo que são as ideias que Donald Trump tem para este seu mandato parecem-lhe aceitáveis nessa matéria? Ora bem, a deportação de imigrantes, por exemplo. Exato. Indo encontrar aquilo que o Rosário disse, Donald Trump conseguiu se aproximar muito mais dos problemas reais da população americana, que neste momento, basicamente, tem a ver com a recuperação do poder de compra. A América, no pós-Covid, enfim, sofreu, em 2022, a taxa de inflação foi na ordem dos 8%, em 2023, 4,1%, e estima-se que agora, em 2024, fique na ordem dos 2,9%. Ou seja, em termos de inflação acumulada entre 2022 e 2024, estamos a falar de 15% de taxa de inflação, com um crescimento económico que não foi assim tão bom e com uma taxa de desemprego que ainda é baixa, estamos a falar na ordem dos 4%, tem tido uma tendência crescente. A questão da imigração é uma questão muito premente nos Estados Unidos, mas quero desde já dizer que a história, enfim, diz-nos que a maior deportação de imigrantes ocorreu com Bill Clinton. Portanto, em 1999, com 1,5 milhão de imigrantes foram deportados, imigrantes ilegais foram deportados. E, portanto, Donald Trump percebe claramente que a imigração é um tema central e deve ter sido o tema decisivo que ditou, no fundo, a vitória dele. Porque neste momento a verdade é esta, a América continua a ser fustigada com uma grande massa de imigração, de imigrantes, vindo, enfim, de outros países, nomeadamente da América do Sul, e que, enfim, tem provocado, junto dos imigrantes legais, enfim, alguns problemas em termos, por exemplo, do dumping salarial, ou seja, numa altura em que a América precisa recuperar o poder de compra, em que precisa aumentar salários, os imigrantes ilegais têm provocado esse dumping salarial. E daí que, realmente, digamos, essa população se tenha, no fundo, insurgido e tenha criado um bloco, no fundo, de defesa contra a imigração ilegal. E, portanto, ele percebe claramente que é um nicho de mercado que pode agarrar, e agarrou muito bem. Em termos económicos, conseguiu também, enfim, explicar de uma forma mais esclarecida que propriamente Kamala Harris a questão económica, do crescimento económico. Acho que foi um tema que, quando Kamala Harris falava, nunca era muito bem percebido, ou seja, acabou por ser um desastre, mais valia muitas vezes ela não ter falado, enfim, de questões económicas. E, portanto, no fundo, o Donald Trump deu o alento, tocou exatamente nos pontos que os americanos queriam. Nomeadamente, estamos a falar dos afro-americanos, estamos a falar dos latinos e estamos a falar, enfim, dos americanos brancos. Mas, basicamente, em si, foi esse o eleitorado base que agarrou Donald Trump. Ou seja, os imigrantes legais e basicamente, os nativos, enfim, que... Portanto, mas a América também vive de um processo de aculturação. E, portanto, falar do racismo na América é muito complicado. Porque realmente a América nasceu de um processo de aculturação, não é? Portanto, e eu acho que esse aspecto do racismo, a questão da cultura woke, a questão, enfim, da IVG, enfim, são assuntos que não estão neste momento no centro das prioridades dos americanos. E Donald Trump conseguiu explorar isso muito bem. Conseguiu explorar isso muito bem e conseguiu recuperar uma esperança
que havia perdida com realmente o governo democrático de Joe Biden. Chegamos ao fim do nosso tempo. Rosário Gamboa e também Rui Afonso, muito obrigado por terem estado nesta edição dos Eleitos. Assim agradeço-lhe também por nos ter acompanhado. Muito obrigado e até à próxima.